Bom, pessoal, agora a gente vai fazer um outro exemplo, também tanto quanto interessante. Esse exemplo é do Enem, um exercício que caiu no Enem algum dos últimos anos aí, e ele pergunta, ele dá uma tabela, ele fala um monte, escreve um texto enorme, aí ele coloca uma tabela, que aqui temos, na verdade, é um conjunto de temperaturas, tá? Aqui do lado direito da tabela, um conjunto de temperaturas, e aqui do lado esquerdo é o número, são dias do mês. Tá? Tem um certo mês lá, tem os dias 1, 3, 5, 7, lá, marcados aqui a sua respectiva temperatura média ou coisa assim. Tá? E aí o exercício ele pergunta qual que é a média, a mediana e a moda desse conjunto de dados. Claro, ele pergunta qual que é a média, a moda e a mediana da temperatura. Né? Então a temperatura, tá? Então aqui nós temos a temperatura na segunda coluna. Tá? Aqui nós temos o dia e a temperatura está na segunda coluna. Tá? Bom, olha só para essa tabela e vê que se fica... O conceito você sabe, nós vimos agora, média, mediana e moda não é um conceito difícil, mas olha a tabela que ele deu para você na hora da prova do Enem, que você tem que responder em 3 minutos cada questão, parece um tanto quanto chato, né? De você responder, fazer a média, que somar tudo e dividir pela quantidade de elementos, depois a mediana, enumerar... Parece um tanto quanto complicadinho, né? Ou chatinho, pelo menos, tomando tempo, mas dá para fazer. Mas aqui eu vou te ensinar uma estratégia que pode facilitar, que é o seguinte, você vai pegar as temperaturas e a gente vai colocar aqui a frequência com que elas aparecem. É uma estratégia interessante. Por exemplo, olha para o primeiro número, 15,5. Vamos colocar o 15,5 aqui. 15,5 apareceu aqui e não mais. Então ele apareceu uma vez. O número 14. O número 14, aliás, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário. Vamos começar a colocar em ordem, tá? Acho que é mais fácil. Vamos pegar, qual que é o menor número que está aparecendo nessa lista? 13,5. 13,5 parece que é o menor número que está aparecendo nessa lista. 13,5 está aparecendo 1, 2, 3, 4 vezes. 4 vezes, a frequência, o número de vezes que está aparecendo. 4 vezes, tá? Depois, vem o 14. 14 está aparecendo uma vez, tá? Depois, o que a gente tem? A gente tem o 15,5. 15,5 também está aparecendo uma vez, tá? Depois, nós temos o 16, está aqui embaixo. O 16 apareceu uma vez só, se não me engano. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que você não vai conseguir, não vou discutir. 18. O 18 está aqui 1, 2 vezes, aparecendo 2 vezes, tá certo? Depois a gente vai ter o 18,5 aparecendo uma vez. Tá? Vamos colocar aqui em ordem, 18,5. Próximo número que vai aparecer é o 19,5. 19,5 está aparecendo também uma vez. Tá? Depois a gente vai ter o 20 aparecendo 1, 2, 3 vezes. O 20 apareceu 3 vezes. E por fim um 21,5 solitário. Um 21,5 solitário que estava ali. A gente chamou ele para brincar aqui. Tá? Então temos uma tabela com frequências. Tá? Pode ser interessante, pode ser uma estratégia interessante. Qual que é a média desse conjunto de dados? Bom, a média você podia ter feito somar tudo e dividir pela quantidade de elementos, né? Mas a gente vai usar essa tabela de frequência para facilitar um pouco a vida. Afinal de contas, o 13,5 apareceu 4 vezes. O 14 apareceu uma vez. O 15,5 apareceu uma vez. Então, vou marcar 1 vezes 15,5. Que mais? O 16 apareceu uma vez. Que mais? Vou colocar aqui embaixo agora. O 18 apareceu 2 vezes. Que mais? O 18,5 apareceu uma vez. O 19,5 apareceu uma vez. Que mais? O 20 apareceu 3 vezes. E, por fim, uma vez, o 21,5. Tá? Isso tudo que você está vendo aqui, dividido pela quantidade de elementos. Quantos elementos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ou 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15. Então, dividido por 15. Eu tenho minha cola, eu vou usá-la. Não tenho medo de usá-la. Tá? A média aqui nesse caso vai ser assim, 255, basta você somar essa coisa toda aí, você vai ver, tá? Claro, na prova do Enem, na prova do Enem mesmo, tá? E aí isso vai dar 17, a média é 17, tá bom? Bom, pessoal, o que é a mediana? Bom, a moda parece mais fácil, né? A moda é sempre o sonho da gente, começa na moda, sempre mais fácil. Qual que é o número que apareceu mais aqui na lista? 13,5, então tá na moda, 13,5.
sem dificuldade. E por fim a mediana, né? Por fim a mediana. A mediana, que é um conceito que às vezes a gente acaba esquecendo qual é, mas lembra, né? A gente vai pegar a lista de números, colocar na ordem crescente ou decrescente e ver quem está no meio. Com a tabela de frequências do jeito que eu fiz, veja que eu tive a preocupação de colocar os números, a temperatura, em ordem crescente. Com isso, já parece mais fácil descobrir qual número está no meio. Por quê? A gente tem 15 números, né? Lembra que eu falei? Só uma quantidade de elementos com 1 e divide por 2. Nós, então, o número que está no meio, ele está na posição 8. Tá? Ele está na posição 8. O número que está no meio, eu tenho 15 números, eu vou colocar eles na lista. O oitavo é o da posição central. Eu tenho 4 números aqui. 5, 6, 7. O oitavo número tem que estar dentro dessa casinha. Portanto, o oitavo número é o 18. Tá? Você podia ter feito igual eu falei para você. Pega essa lista e coloque em ordem crescente. Você vai ver que o cara que está na posição 8 é exatamente o 18. Né? Mas nesse caso, como eu já ordenei a temperatura em ordem crescente, eu posso contar 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então o oitavo está aqui dentro. O oitavo é o 18. Média 17, moda 13,5, mediana 18. Pessoal, mais um exercício aí que costuma aparecer em alguns vestibulares, com uma cara um pouco parecida com essa, levemente alterada. Esse, por exemplo, apareceu na PUC do Rio de Janeiro. É o tipo de exemplo assim, você tinha lá uma média, aí mudou um número na média, aí a média alterou em tanto, e você quer descobrir qual era o número anterior, o número final, uma coisa assim, você vai entender o espírito da coisa nesse exemplo aqui. Numa sala de aula tinha 15 alunos. E aí teve um aluno lá que foi e reclamou com a professora e pediu para mudar o número, a nota dele. Aí a nota dele foi alterada para 7,5. Pergunta se esse aluno estava pedindo para aumentar ou para diminuir a nota. Mas em todo caso, se ele estava pedindo é porque devia ser para aumentar, né? Mas vamos lá, essa aqui me dá uma dica, né? A média aumentou 0,1. Bom, se a média aumentou é porque ele pediu para aumentar a nota dele, claro. Qual que era a nota do aluno antes dele chorar para a professora? Né? Então ele teve a nota alterada para 7,5 e a pergunta é qual que era a nota dele antes? Bom, então esse exercício acompanha comigo. A gente tem lá x1, x2, x15. O que são esses x aqui? São as notas dos 15 alunos da sala, tá? Vamos supor que a nota desse aluno que mudou seja x1, tá? Essa nota desse aluno que teve a nota alterada, seja x1, tá? Então tem lá 15 números e esse primeiro vai ser alterado, tá? Bom, antes eu tinha uma média. Qual que era a média antes? Bom, eu pegava a nota desse aluno, que era anterior, somava com a dos outros e aí dividia por 15. Claro, a média, tá? E depois? Bom, depois eu vou trocar essa nota x1 dele aqui por 7,5. Então, vou trocar por 7,5 porque a nota dele foi alterada para 7,5. Tá. A dos outros não aconteceu nada. Pelo menos o exercício não disse nada, então não posso considerar, tá? Só que teve mais uma informação no exercício que é de fundamental importância para resolver ele. A média aumentou em 0,1. Então, quer dizer que eu tinha uma média antes e essa média aumentou, ou seja, eu vou somar 0,1 na média anterior para obter a média depois, tá? Então, eu tenho aqui duas equações. Nota uma coisa, só para facilitar nossos cálculos, tanto aqui quanto aqui, x2 mais x3 mais x4 mais x15 estão aparecendo. Então, eu vou chamar esse conjunto aqui de S. x2 mais x3, essa soma eu vou chamar de S. Mesma coisa, aqui também é o mesmo S. Então, acompanha comigo. Eu tenho que a média antes é x1 mais S sobre 15. E eu tenho que x depois, na verdade, por um lado é x de antes mais 0,1. E por outro é 7,5 mais S sobre 15, tá? Então, nós temos aí duas equações e duas incógnitas. Quais são as incógnitas? A média anterior e o valor de x1. Então, com duas equações e duas incógnitas, para a gente conseguir resolver o exercício. Vamos tentar fazer isso? Pessoal, só para não confundir, cuidado, isso aqui é um S, não um 5, tá? S, não 5. S, tá? Não é um 5. Bom, pessoal, o x de antes é x1 mais a soma sobre 15. Então, eu vou trocar o x de antes por essa expressão aí. x1 mais a soma sobre 15.
adiciona 0,1, isso tem que dar 7,5 mais a soma sobre 15, tá bom? Então vamos lá. Primeiro aqui eu vou fazer a soma de frações. Soma de frações, aqui embaixo eu tenho 1, eu posso colocar o 15 aqui como denominador comum, fica x1 mais a soma, 15 dividido por 1 dá 15, vezes 0,1 dá 1,5, tá? E isso daqui tem que dar 7,5 mais a soma sobre 15, tá bom? Vamos lá. Então eu tenho aqui x1 mais a soma. Bom, na verdade, vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Eu tenho 15 no denominador de todo mundo, eu posso, de certa forma, cortar isso, né? Então fica assim, x1 mais a soma, mais 1,5 é igual a 7,5 mais a soma. Ufa! Tem o S dos dois lados, então se eu cortar não tem problema. Então fica assim, x1 mais 1,5 dá 7,5. Que número que eu somo com 1,5 para dar 7,5? 6, né? Só jogar 1,5 para lá com sinal negativo, você vai ver que o x1 era 6. Portanto, o menino tinha uma nota de 6, pediu para alterar, a nota dele foi para 7,5. Nota anterior, 6.